Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e eu desejo a você muita paz e saúde. E no programa de hoje nós vamos comentar do mercado internacional e da influência que os conflitos transformam e interferem na produção e na vida social. Eu vou conversar com Cristiano Palavro, analista da Pátria Agronegócios, e nós vamos comentar dos mercados do milho e da soja. Vamos dar um giro também pelo mercado do leite e eu vou comentar do milho, que a cada notícia no meio internacional, o preço do cereal ou vai para cima ou vai para baixo. E vamos comentar também do setor de produção de carne de peixe. O Brasil vem crescendo a passos largos. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre mercado do leite. O levantamento do CPEA mostra que o preço do leite captado em maio fechou em R$ 2,64 litro na média Brasil, queda de 3,9% frente ao mês de abril deste ano e queda de 7,4% em relação a maio do ano passado. Em termos reais, já deflacionado pelo IPCA de maio, pela inflação de maio. Apesar de atípica para o período, a baixa nos valores pagos ao produtor já era esperada pelos agentes do setor e ocorre em função do aumento da oferta e também do enfraquecimento na demanda por lácteos na ponta final da cadeia. O volume de leite captado no campo subiu 1,13% de abril para maio, segundo o ICAP Leite, que é do CPEA. Esse crescimento ele foi acima do normal para o período e se deve aos maiores investimentos feitos pelos produtores, impulsionados pelas boas margens dos últimos meses. Ao mesmo tempo, o custo operacional efetivo, COE, caiu 0,7% em maio, após 4 meses de alta. A queda ela foi puxada principalmente pela baixa nos preços de insumos para a alimentação do rebanho, e isso ajudou a manter a produção firme. Por outro lado, a demanda mais enfraquecida continua limitando as vendas dos derivados. Segundo pesquisa do Milk Point, o leite UHT, aquele leite que vem na caixinha, tem registrado certa estabilidade nas vendas da indústria, favorecido pelos estoques mais enxutos. Já a mussarela, por sua vez, enfrenta elevados volumes estocados nas indústrias, o que mantém a pressão de baixa sobre os preços. Além disso, os leites em pó voltaram a sofrer pressão de baixa no último mês, acompanhando a tendência do mercado internacional. A queda nos preços externos tem mantido os produtos importados mais competitivos em relação aos nacionais, dificultando a sustentação das cotações das marcas nacionais. E agora vamos falar um pouquinho do mercado internacional e da influência que os conflitos e transformações estão interferindo na produção e na vida social. Viver em um mundo amplamente globalizado oferece inúmeros benefícios, tanto para as nações quanto para as pessoas que nelas vivem. No entanto, essa interdependência entre países também gera algumas consequências negativas, e uma delas são os possíveis impactos indiretos causados por conflitos internacionais, como o que ocorre atualmente lá no Oriente Médio. O embate entre Irã e Israel tem gerado uma série de efeitos sobre o mercado internacional e o agronegócio brasileiro não está isento dessas repercussões entre os principais prováveis reflexos desse cenário para os produtores do Brasil.
E, entre esses problemas, destacam-se aumento dos custos dos fertilizantes. O Irã é um dos maiores fornecedores mundiais de ureia, fertilizante nitrogenado fundamental para a produção agrícola brasileira, segundo a consultoria Argos. Em 2024, cerca de 19% da ureia importada pelo Brasil veio do Irã. Um outro ponto é a piora do cenário de demanda mundial de lácteos. O Oriente Médio é uma das principais regiões importadoras de lácteos do mundo. Os conflitos envolvendo Israel e Irã inevitavelmente impactam a economia local, podendo reduzir o apetite de consumo na região. Além dos efeitos diretos, as tensões também geram insegurança mundial e contribuem para a desaceleração da economia do planeta, o que tende a afetar negativamente o consumo de lácteos em escala mundial. E o último ponto de atenção são as rotas marítimas da região, entre as mais relevantes para o comércio internacional de lácteos. A importância da resiliência no agronegócio, embora ainda não haja garantias sobre a extensão dos impactos dos conflitos no Oriente Médio sobre o mercado internacional, é muito importante que o setor agropecuário brasileiro esteja atento às possíveis repercussões. O aumento nos custos dos fertilizantes e uma eventual retração na demanda mundial por lácteos são cenários que, mesmo incertos, merecem acompanhamento constante. Em um mundo cada vez mais interconectado, avaliar riscos e adotar estratégias para reduzir vulnerabilidade pode contribuir para que produtores e indústrias estejam mais bem preparados diante de diferentes desdobramentos. E agora vamos dar um giro pelo mercado do milho, que a cada notícia no meio internacional, o preço do cereal ou vai para baixo ou sobe um pouquinho. Os preços dos grãos voltaram a cair na abertura da Bolsa de Chicago no final da semana passada, pressionados principalmente pelas condições climáticas favoráveis nos Estados Unidos. Os contratos futuros de milho com vencimento em outubro registraram a maior desvalorização na abertura, caindo 1,7%, e eles foram negociados a $4,52 por bushel. Isso representa algo em torno de $9,45 por saca. As chuvas regulares nas principais regiões produtoras lá dos Estados Unidos favorecem o desenvolvimento das lavouras, contribuindo para uma pressão negativa sobre os preços. Além disso, a ausência de avanços concretos nas negociações entre a Casa Branca e os países que buscam isenções na política tarifária dos Estados Unidos mantém o mercado apreensivo, especialmente diante da aproximação do dia 9 de julho, data em que as tarifas recíprocas devem voltar a vigorar. A entrada do milho brasileiro no mercado internacional, com o avanço da colheita da segunda safra, também amplia a oferta mundial, exercendo uma pressão adicional. As chuvas regulares nas principais regiões produtoras norte-americanas, elas favorecem o desenvolvimento das lavouras, contribuindo para a pressão negativa sobre os preços. E agora vamos falar um pouquinho dos diversos setores que compõem a economia brasileira. Considerando o desempenho geral da nossa economia, até o momento, o PIB do agronegócio pode representar 29,4% do PIB do Brasil no ano, um aumento considerável em relação aos 23,5% observados em 2024. Esse desempenho ele foi impulsionado principalmente pela valorização dos preços, mas também pelo aumento na produção em várias atividades, sejam de base agrícola ou pecuária. E neste, a única exceção
foi o segmento de insumos, que apresentou retração do PIB. Com base nesse desempenho, o PIB do agronegócio brasileiro pode alcançar 3 trilhões 790 bilhões de reais neste ano, sendo 2,5 trilhões no ramo agrícola e 1 trilhão 220 bilhões no ramo da pecuária. Isso a preços do primeiro trimestre deste ano. Considerando essa projeção e o comportamento do PIB brasileiro no período, estima-se que a participação do setor da economia fique próxima a 29,4% em 2025, acima de 23,5% registrado em 2024. A volatilidade no mercado internacional, agravada pela expectativa de retomada das exportações da ureia pela China e das importações pela Índia, gerou incertezas nos preços, o que pode comprometer o acesso dos agricultores aos fertilizantes. E, diante disso, a redução do poder de compra dos produtores pode afetar negativamente o plantio da safra 25-26. Para a indústria de defensivos, projeta-se um crescimento de 27,05% no valor bruto de produção, impulsionado pelo aumento de 30,7% na produção anual. No entanto, os preços reais na comparação entre períodos iguais registraram uma queda de 8,4%. Na indústria de máquinas agrícolas, projeta-se um crescimento de 10,14% no valor bruto da produção, impulsionado pelo aumento inesperado de 16,6% na produção anual. Os preços em termos reais apresentam uma queda de 5,5% na comparação entre trimestres iguais. A indústria de rações é a única que apresenta uma projeção de queda de 14% no valor bruto da produção, refletindo uma redução de 17,58% nos preços reais na comparação entre trimestres iguais. No entanto, para a produção anual, espera-se um crescimento de 4,2%. E no que diz respeito aos insumos agrícolas, observou-se uma queda nos preços reais de defensivos e máquinas agrícolas, o que pode indicar um alívio nos custos de produção para os agricultores, resultando, vamos dizer assim, em todas as outras cadeias sendo iguais, uma melhoria nos termos de troca. E no que se refere aos insumos pecuários, especialmente as rações para animais, a redução nos preços pode trazer um alívio para as margens dos pecuaristas. E agora vamos falar da relação da água e da produção de leite. Olha que coisa interessante. A quantidade e a qualidade da água potável são extremamente importantes para a saúde e a produtividade do rebanho leiteiro. Só para você ter uma ideia, 75% do peso corporal de uma vaca é água. E o leite é composto por 90% deste elemento. Quanto de água uma vaca bebe para produzir 1 litro de leite? Para cada quilo de matéria seca, de capim, de grãos, que uma vaca consome, são utilizados 5 litros de água. As vacas precisam de pelo menos 3 a 4 litros de água para produzir 1 litro de leite. Isso significa que uma vaca de alta produtividade precisa de mais ou menos 150 litros de água fresca por dia para poder produzir leite. E dependendo das condições de umidade e temperatura de cada local, as quantidades podem ser ainda maiores. Quando a vaca tem
uma fonte de água limpa e fresca, ela bebe mais, come mais e produz mais leite. Portanto, não nos surpreende o importante efeito que a ingestão de água pelo animal tem sobre a produção. As vacas gostam de beber água limpa e fresca. Elas são ainda mais sensíveis do que as pessoas para perceber a qualidade da água. Ao caminhar ao redor de um bebedouro, pergunta-se se você beberia essa água. Se a resposta for não, então você precisa limpar o bebedouro, porque as vacas também não irão consumir. Não se esqueça que o simples ato de limpar um bebedouro pode ter impacto na produção de leite. Certifique-se de que implementar bebedouros fáceis de limpar diariamente. E depois do intervalo eu vou conversar com Cristiano Palavro, analista da Pátria Agronegócios, e nós vamos falar dos mercados do milho e também da soja. Nós voltamos já, é um minuto só. Nós estamos de volta e agora eu vou conversar com Cristiano Palavro. O Cristiano é o analista da Pátria Agronegócios e nós vamos falar do mercado que, olha, muito pouca gente sabe o que vai acontecer, tanto por lado de lá quanto por lado de cá. Se vai melhorar ou se vai piorar. Agora, uma coisa a gente tem certeza, que está bagunçado, está. Cristiano Palavro, muito bom dia, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. É desanimadora a situação do milho, da soja, dólar, economia brasileira, americana, guerra e tudo isso? Meu amigo, bom dia a todos que nos acompanham. De fato é um momento difícil, né, para o mercado. A gente está vendo uma desvalorização significativa aí nos últimos dias, especialmente no nosso mercado de milho. No caso de milho, não era algo não esperado, né, Antônio? A gente está em meio a uma colheita com resultados recordes aí para o estado de Goiás, para o estado do Mato Grosso, para praticamente todo o Brasil. Apesar desse frio agora que chegou nas últimas semanas, trazendo inclusive geadas agressivas em algumas regiões, nós vamos ter uma segunda safra recorde esse ano e essa grande oferta de milho no mercado está pressionando bastante os preços. Soma-se a isso uma exportação quase nula do Brasil ainda em 2025, então a gente está com uma concorrência muito grande de outras origens. Nós temos um produto brasileiro que perdeu força no mercado externo devido à valorização do nosso real nesses últimos dias. Outro fator também que deprecia os nossos preços aqui no Brasil. Então é um momento delicado. Milho em queda, quedas que devem se aprofundar ainda ao longo dessa colheita. E a soja sofrendo em grande parte ao produtor, né, pela desvalorização do dólar. Uma soja em dólar, ela tem se valorizado desde a colheita. Em dólar, essa soja está num preço interessante. No caso, quando a gente olha para reais, que é o que grande parte dos produtores, a maioria deles, negocia, nós temos uma soja também perdendo força nesses últimos dias, algo que preocupa. Até brinquei aqui antes de nós começar o programa, né? O que a gente compra está ficando caro, o que a gente vende está ficando barato, então é um momento difícil para o mercado, sim. Bom, perspectiva. O que vocês da Pátria, se chegar um produtor lá hoje, um produtor de soja, de milho, e está querendo plantar agora na próxima safra, o que você fala para ele? Meu amigo, se tu vai começar agora nesse ano de 2026, tem que fazer as contas bem feitinhas, ver se compensa. Às vezes é melhor colocar aquele produtor, seu vizinho que já está produzindo ali, já tem um maquinário para produzir nesses primeiros anos na tua área. Porque é realmente um ano difícil de fazer aberturas. Outro lado que preocupa muito é o crédito, né? Um crédito extremamente caro, escasso. Então, realmente é um ano difícil para a atividade que se reflete nos níveis de inadimplência, se reflete no volume de crescimento da próxima safra, que não deve ser tão grande. Então, para entrar agora no negócio, tem que estar muito atento aos números e realmente para aquele produtor que já está no negócio, no milho, boa parte da estratégia já tinha que ter sido feita, realmente entrar vendendo milho agora não é o melhor cenário. Para a soja, realmente, a gente tem que buscar melhores oportunidades à frente, oportunidades essas que devem vir. O dólar tem sido uma dificuldade, mas eu lembro sempre, pessoal, o que nos trouxe a $1 de 6 foi corrigido. Quando se trata de política fiscal, se trata de tudo que está sendo feito no país,
Então a gente esperar realmente uma curva de dólar só descendo não é tão simples. O dólar está perdendo força lá fora, algo que se reflete aqui, mas a situação interna ainda preocupa muito. Isso pode trazer oportunidades, principalmente para a soja. No caso do milho, o mercado preocupa mais no curto prazo, mas tem que lembrar também que a demanda vai vir forte ao longo do segundo semestre, tem que realmente segurar as rédeas aí para os próximos meses. Esse aumento de etanol na gasolina não pode dar assim uma injeçãozinha de ânimo, ou seja, fazer o paciente que está na UTI dar uma respirada, abrir o olho? Ajuda, Antônio, ajuda. 2% a mais de mistura, sendo que hoje já há uma grande participação, cerca de 20% do mercado brasileiro de etanol já vem à base de milho. O próprio B15, né, o aumento de 1% na mistura de biodiesel também melhora a demanda por soja, né? Então, tudo isso sim ajuda. Toda mudança que venha a trazer mais demanda, principalmente demanda interna, para que a gente não dependa de outros países para consumir nossos grãos, é válida sim para os preços. Então, é hora de afunilar a estratégia. Isso vale também para quem compra, né? Tem muitos pecuaristas, muitos granjeiros aqui nos assistindo. Realmente a gente vai ter oportunidade para quem compra milho agora no mercado. Farelo está dando oportunidade já há muito tempo. É um farelo barato, relativamente barato hoje no nosso mercado. Então é hora de quem compra ser mais ativo, ter mais ação. Quem vende talvez deixou um pouco de estratégia para trás passar, mas ainda tem coisa boa pela frente. Não é hora de jogar toalha. Resumindo tudo isso que ele falou, a gente já vem falando isso há muito tempo. Lápis e papel na mão e uma calculadora sempre tem que estar junto com você. E tudo que você for fazer tem que fazer conta. Se não fizer, vai dançar. O mercado está cada dia que passa apertando mais. Cristiano Palavro, mais uma vez, obrigado pela sua presença, é um prazer tê-lo aqui. E vamos torcer para as coisas melhorarem um pouco. Vai melhorar, principalmente em 2026 em diante, se Deus quiser. Tomara Deus. Obrigado. Valeu. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: sucesso parece estar ligado à ação. Pessoas prósperas continuam se mexendo, eles cometem erro, mas não desistem. Um grande abraço, obrigado, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.